Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou a deliberar, acaso delibere segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco. Situações complexas como essa ocorrem todos os dias conosco também. E pedimos que o Senhor seja alguém que nos guie à verdade nessa manhã, a Tua verdade somente, em nome de Jesus. Amém. Mudar os planos da gente é uma coisa bem comum na nossa vida. Quem se planeja, vez por outra, vai ter que mudar o seu plano. Às vezes a gente tem que mudar um plano por um motivo de força maior. Por exemplo, eu não tinha planejado pregar nesse sermão, por duas razões. Ele é grande e ele é difícil. Textos grandes e difíceis, o plano já existe. Quem que prega aqui na igreja? Pastor Tarcísio, exatamente. Mas ele está doente, ele não tinha planejado também pegar uma dengue brabíssima, né? Que ele ainda está em casa. Então eu tive que, por um motivo de força maior, assumir esse sermão no lugar dele. Outras vezes a gente muda o plano por um bem maior. Um bem maior. Por exemplo, aquela viagem que você planejou com tanto cuidado deu lugar ao enxoval, ao quarto do bebê que veio de surpresa, digamos assim. O descanso que você planeja, às vezes, ter no fim de um dia, ele é interrompido porque um amigo te liga precisando de ajuda. E você vai para um bem maior. A academia que você ia fazer na sexta-feira à noite teve que ser trocada por aquela pizza em família. Um bem maior. Se bem que esse último bem maior está em outra categoria, né? Uma categoria de por que a gente muda tanto os nossos planos. São os planos impensados. Os nossos planos de fim de ano geralmente estão nessa categoria, planos impensados. A propósito, você está cumprindo seus planos de fim de ano? 21 de janeiro, quantos deles você já abandonou? Por que a gente geralmente muda os nossos planos de fim de ano? Às vezes é porque a gente é leviano naquilo que a gente planeja. Você sabia que não ia dar para ir 6 vezes na academia, nem ler por semana, nem ler 10 capítulos da Bíblia por dia, mas você bota lá nas suas metas.
Não dá para cumprir, você sabe que não dá. Ou então porque a gente é inconstante, muda a toda hora, muda de ideia fácil. Você planeja fazer dieta aquele ano, e aí você começa o ano fazendo uma dieta bem certinho. Só que aí chega a temporada de aniversário de criança, você sabe, né? Janeiro, fevereiro. Aniversário atrás do outro. E você chuta o balde e muda de ideia logo no seu plano. Planos impensados geralmente não são cumpridos. Você acredita que os coríntios estavam dizendo que era esse tipo de plano que Paulo estava tendo, quando disse que ia visitá-los? Plano impensado. Porque Paulo ele planejou ir a Corinto numa ocasião, só que ele não foi. E os coríntios logo disseram, está vendo? Está vendo Paulo? É inconstante, é leviano no que ele planeja. Fez um plano impensado e por isso que ele não veio para cá. Disse que ia vir para cá, mas não veio. E hoje nós vamos ver a resposta de Paulo a exatamente essas acusações deles, de que ele era leviano e de que ele era inconstante. Mostrando que ele mudou de plano, sim, mas foi por outra razão. Não foi porque que ele fez um plano impensado. Foi pelas duas outras razões. Uma força maior e por amor. Por um bem maior. Algo que estava em jogo ali. E nisso a gente vai ver como na nossa relação com os nossos irmãos nós devemos agir. Porque assim como os coríntios, desentendimentos ocorrem entre nós. A gente fala uma coisa e acaba fazendo outra. Quando isso acontece, como que a gente deve agir? É isso que nós vamos ver hoje. E o resumo do que nós vamos ver nessa manhã é que nós devemos tratar os nossos irmãos com simplicidade, sinceridade e sabedoria da parte de Deus. Nós devemos tratar os nossos irmãos com simplicidade, sinceridade, sabedoria da parte de Deus. 3 pontos. O primeiro deles é que nós devemos ser simples na forma de viver com os nossos irmãos. Como a gente disse antes, 2 Coríntios é, na verdade, a 4ª carta que Paulo escreveu para aquela igreja. A 2ª canônica, a 2ª que ficou preservada para nós. 1 Coríntios foi escrita para resolver um monte de problemas que a gente viu no ano passado, que aquela igreja tinha, e especialmente um problema sério que eles tinham com a imoralidade sexual. No meio da igreja tinha alguém se relacionando sexualmente com a própria madrasta, e a igreja não fazia absolutamente nada com relação a isso. Esse caso já tinha sido alertado por Paulo numa carta anterior a 1 Coríntios. Ele escreveu essa carta, não deu em nada. Ele escreveu 1 Coríntios, e aí ele mandou alguém checar lá. Timóteo vai para lá, checa e vê que eles não se arrependem de novo. De novo eles não se arrependem. E como a carta de 1 Coríntios não foi então bem recebida, Paulo ele muda os planos que ele tinha feito no final dessa carta. 1 Coríntios 16, 5 e 6 ele diz, quando eu for para Macedônia, eu vou para Macedônia, depois eu vou para aí, talvez eu passe o inverno com vocês, e aí vocês me mandam para a Judeia. Esse era o plano inicial. Só que Paulo teve que ir antes. Ele viu que a coisa estava feia lá em Corinto, ele não podia deixar daquele jeito. E quando ele chega, ele vai antes lá, ao invés dele ser bem recebido, ele é afrontado por aqueles irmãos, principalmente quem se sentiu ofendido. Ele é afrontado. Então, em vez de ir para Macedônia, como ele tinha dito que ia, ele volta para Éfeso. Ele nem vai para Macedônia e ele volta para Éfeso, de onde ele escreve uma outra carta, uma 3ª carta, uma carta pesadíssima para eles. Uma carta que também não ficou preservada para nós. E aí, depois de enviar essa carta, e antes de receber a resposta dessa carta, da 3ª carta, é que ele escreve 2 Coríntios, a 4ª carta. Então imagine como estava o clima. Paulo escreve a 1ª carta, ninguém aceita. Escreve a 2ª carta, que é a 1 Coríntios. Ninguém aceita. Vai lá. Tem uma disputa. Vai embora. Escreve uma 3ª carta e ele não sabe qual é a resposta dessa carta. Será que agora eles se arrependeram? É desse contexto que Paulo escreve 2 Coríntios. E Paulo lembrava, quando ele escreveu 2 Coríntios, das principais acusações que fizeram a ele quando ele chegou lá. E as acusações eram essas: você não é apóstolo coisa nenhuma, Paulo. Você sofre demais para ser um apóstolo. Nunca vi alguém abençoado por Deus sofrer tanto. Paulo, você é leviano, você diz uma coisa e faz outra. Você não faz seus planos direito.
Paulo, você é covarde. Porque você foge, na hora que aperta você vai embora, você não fica aqui, você não vai para Macedônia, você está fugindo. Imagina essas acusações e Paulo pensando nelas agora, escrevendo essa carta. E primeiro ele diz, a gente viu no início da carta, que ele fala assim, ele bendiz a Deus pelos sofrimentos que ele passou. Por quê? Foram à toa? Não, foi para abençoar aqueles irmãos, foi para que aqueles irmãos fossem consolados. É como se ele dissesse, se eu sofro, é para que vocês, coríntios, sejam consolados. Porque quando vocês sofrerem, eu também serei consolado. Com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. E agora, ele vai mostrar que ele não era covarde. Ele vai mostrar que ele não era leviano por ter mudado os planos dele de viagem. Acompanhe comigo de novo, verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. Alguns dos coríntios estavam então questionando o caráter de Paulo, por ele não ter feito exatamente aquilo que ele tinha dito que ia fazer. E eu imagino alguns dizendo, lá em Corinto, circulando, zum. Tá vendo? Fala duro nas cartas, né? Quando chega aqui, se acovarda, vai embora. Se manda para Éfeso. Diz que vai passar o inverno aqui com a gente, depois que fosse para Macedônia, mas está lá em Éfeso, não tem nem coragem de vir. Paulo ele deve ter interesse escudo nisso aí. Ele está com interesse aí. Por isso que ele abandonou o barco logo. Ele viu que a coisa ia ficar difícil, ele abandona o barco logo. E a resposta de Paulo é mostrando justamente que ele não estava abandonando o barco. Muito pelo contrário. Que ele não tinha interesses escusos. Muito pelo contrário, ele fala assim, porque a nossa glória, irmãos, é essa. O testemunho da nossa consciência de como nós temos vivido no mundo e especialmente com vocês. Nós temos agido com simplicidade e sinceridade de Deus e não com sabedoria carnal, mas firmados na graça divina. E eu usei a palavra simplicidade porque vários manuscritos trazem a palavra simplicidade. Outros manuscritos, como que a Ara utilizou, trazem a palavra santidade. Mas simplicidade parece encaixar melhor no contexto. Inclusive, na carta inteira, Paulo fala várias vezes esse mesmo termo. Simplicidade. E esse termo ele remete ao que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 10,16. Ele fala assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é a ideia de ser simples? É ser sem malícia. Não ter razões escondidas. Paulo nunca teve razões escondidas. Com os coríntios e com ninguém. Ele nunca ficou fingindo para ganhar vantagem em alguma situação. O que ele quer dizer com essa palavra é que ele e os seus companheiros eram aquilo que os coríntios viam. Olha só, eu sou quem vocês estão vendo. Eu não estou escondendo nada de vocês. Eu sou simples, eu não estou tornando as coisas complexas para que vocês não me entendam. Não, eu sou quem vocês veem que eu sou. Meus companheiros também. Mas não é estranho Paulo falar que isso era a glória deles? Essa é a nossa glória? Esse é o nosso motivo de orgulho? Não parece contraditório ao Evangelho falar isso? Eu me glorio na forma que eu agi? Só parece, porque veja o que ele diz. Quem foi que os levou a agir assim? Não foi sabedoria humana. Não foi sabedoria humana. Foi a graça de Deus. Graça do Senhor. Nós podemos sim nos gloriar na graça de Deus que age em nós e por meio de nós. Quando a gente faz alguma coisa que é boa, quando a gente age da forma correta, foi a graça de Deus. E nós podemos nos gloriar isso. Senhor, muito obrigado pela tua graça que me fez agir assim. A minha consciência está limpa diante do Senhor, porque a sua graça me fez agir assim. E foi isso que Paulo fez. E não só o modo de viver deles, que atestou a integridade deles. Foi o que ele escreveu também. Paulo diz, nós não escrevemos outra coisa para vocês, além do que vocês leram, do que vocês entenderam.
Paulo não deixou nas entrelinhas alguma indireta para eles. Paulo foi sempre direto. Não deu margem para interpretações dúbias do que ele escreveu. Só que muito do que ele escreveu era difícil. Era difícil de receber. Especialmente as palavras duras que ele deve ter escrito essa carta entre 1ª e 2ª Coríntios. A carta severa. Uma coisa é entender o que Paulo falou. Outra coisa é aceitar o que ele disse. Não foi assim com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus falava palavras duras para os fariseus. Eles entendiam muito bem o que ele estava falando. Mas não fazia a menor diferença para eles. Eles não queriam aceitar. E foi assim com os coríntios também. Por isso que Paulo fala, vocês compreenderam sim. Vocês leram, vocês entenderam. Mas eu espero que um dia vocês vão compreender completamente o que eu disse. E o motivo pelo qual eu queria que eles de fato entendessem de todo, ou seja, entendessem de uma forma completa cada uma das palavras, inclusive as duras de Paulo, ou seja, que eles se arrependessem, que eles mudassem. Não era porque Paulo se achava melhor do que eles. Pelo contrário, Paulo diz, é porque vocês são a nossa glória. Talvez isso fosse o que os coríntios precisavam entender. Eles deviam se gloriar em Paulo, eles deviam se gloriar do ministério de Paulo, do apostolado de Paulo sobre eles. Porque Paulo e seus companheiros se gloriavam neles. Como não ter um orgulho santo por alguém que se orgulha de mim, da mesma forma. Que se gasta por mim, que se preocupa comigo. Eles não conseguiam ver isso. E no final das contas, diz Paulo, o Senhor, por meio de Paulo, ele diz aqui, é disso que todos nós vamos nos gloriar no dia final, no tribunal do Senhor Jesus, uns dos outros, de olhar uns pelos outros. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, bater no peito e falar assim, está vendo, Deus, como eu sou bom? Não vai. Mas você vai se gloriar de ver seu irmão ali, contigo. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Queridos, a nossa glória nunca está em nós. A nossa glória está na graça de Deus. A graça de Deus que age em nós, que nos transforma, a ponto de nós vermos sinais de Cristo em nós. E a nossa glória também está nos nossos irmãos, como Paulo bem disse aqui, os quais Cristo nos dá para que nós abençoemos, sejamos abençoados, inclusive com palavras de repreensão. Nós vimos em Provérbios como é bom receber uma repreensão. Como faz bem ao coração receber uma repreensão. Quem não recebe bem repreensão é estulto, é tolo. Porque quem te repreende está querendo o seu bem. Glória no Senhor que age em nós. Glória nos nossos irmãos, o qual nós temos sido usados por Deus também para abençoar. Eu te pergunto, é nisso que você tem se gloriado? A sua consciência, ela também pode testemunhar dessa forma que o apóstolo Paulo falou, que você tem vivido dessa forma no mundo e especialmente com os seus irmãos? Veja que Paulo ele não fala de perfeição aqui. Ele fala de autenticidade. Muitas vezes o que a gente precisa é disso. Autenticidade, integridade, coragem para mostrar quem você é. Nós temos, meus irmãos, a mesma graça divina que alcançou Paulo, mas será que a gente tem vivido na simplicidade do Evangelho? Será que a gente é aquilo que o mundo, especialmente os nossos irmãos da igreja, veem? Ou a nossa vida é como se fosse um Instagram, cheia de filtro, para que as pessoas só vejam o que a gente quer que elas vejam? Será que a gente tem coragem também de dizer o que precisa dizer, em amor, é claro? Ou a gente fica complicando o discurso? Sabe quando a pessoa complica tanto o discurso que você não sabe o que ela está querendo dizer para você? Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer e fica dando voltas, dando voltas, dando voltas. E a pessoa não entende o que você queria dizer para ela. A simplicidade do Evangelho está aí, em ser aquilo que a gente diz que crê. Mesmo quando a gente falha. Mesmo quando a gente falha. Quando a gente peca, a gente não esconde do irmão. A gente se arrepende na frente dele, para ele ver como é isso.
como o Senhor pode trabalhar nele também, como trabalha em nós. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Nós somos a glória uns dos outros. Os coríntios achavam que eles não precisavam de Paulo, mas eles precisavam sim. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Todos nós precisamos uns dos outros para crescer em Cristo. E no dia do Senhor Jesus, é disso que nós vamos nos gloriar. Foi tão bom caminhar contigo. Foi tão bom aquela luta, foi tão bom aquela palavra que você me deu. Foi dura, eu quase não aceitei naquele dia. Mas porque era você me dando, eu aceitei. Foi tão bom ver o que o Senhor fez na sua vida. Eis aqui, Senhor, a tua glória. A nossa glória é a tua glória em nós. Ser transparente, inclusive, vai nos ajudar quando houver mal entendidos entre nós. Coisas fora do normal que acontecerem. E isso a gente vai ver no nosso segundo ponto. Nós devemos ser também sinceros, falando sempre a verdade aos nossos irmãos. Vamos ver os versos 15 a 22. Com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar-me a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, ou deliberar acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Depois de relembrar aos coríntios quem ele era e como é que ele agia pela graça de Cristo, Paulo agora responde às acusações deles de que ele não foi para Corinto como planejado, porque ele era leviano, porque ele era mentiroso. Ele diz, com essa confiança, meus irmãos, de quem somos, da glória que nós temos em vocês e vocês em nós, foi que eu resolvi primeiro me encontrar com vocês, para dar um segundo benefício a vocês. O primeiro benefício tinha sido pregar o Evangelho. Ele tinha estado lá, plantado aquela igreja, pregou o Evangelho. Depois ele saiu, voltou, não deixaram ter benefício nenhum. Quer dizer, nessa volta ele tentou dar o benefício. Ele resolveu ir, mudou os planos. Quando Paulo soube que a coisa estava feia por lá, ele correu para lá. Eu resolvi e fui. Ou seja, o plano mudou a primeira vez, né? Ele disse, eu vou para Macedônia, depois eu vou para Corinto, depois eu vou para a Judéia. Ele não foi para Macedônia, ele foi direto para Corinto. O plano mudou a primeira vez. Quando Paulo chega em Corinto, coisa feia, benefício nenhum. Ele se manda para Éfeso. Então ele não vai para Macedônia. Macedônia saiu da história. Ele volta para Éfeso. Ou seja, o plano muda segunda vez. Segunda vez. E com isso, o pessoal começa a dizer, está vendo, Paulo? Toda hora muda o plano, cara. Sabe aquela pessoa que te liga e fala assim, estou chegando. Aí fala assim, não, peraí, eu vou passar ali antes do supermercado, mas eu estou chegando. Viu? Não, peraí, não vai dar mais para ir, não. Eles achavam que era assim que Paulo estava fazendo com eles. Paulo não tem palavra, toda hora é um plano. Parece brasileiro, né? Marcando as coisas com os amigos, né? O brasileiro diz assim, vamos marcar. Só que ele não quer marcar. Então assim, que saudade de você, né? Quem está com saudade, o que é que faz? Tenta se encontrar, né? Mas ele não quer, ele só quer dizer que está com saudade mesmo. Parece que Paulo estava fazendo isso com eles, mas era? Claro que não era. Foram as circunstâncias. E sabendo disso é que Paulo diz, eu realmente decidi ir para aí antes da Macedônia, ir para aí, depois ir para a Macedônia, depois voltar para aí, depois ir para a Judéia. E ele fala, quando eu planejei isso, quando eu mudei o plano a primeira vez, será que eu fui leviano ao fazer isso? Será que eu fiz um plano sem pensar nas consequências do que eu ia fazer?
Ou decidi então pela minha vontade carnal. Estou com vontade de ir para Corinto para ver a coisa feia lá. Não. Será que eu disse para vocês sim, sim e não, não? E ele lembra das palavras do Senhor Jesus, né? Ele fala assim, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Será que eu disse sim, sim e não, não? Fiquei jogando com vocês? É óbvio que a resposta para essas perguntas de Paulo é um sonoro não. Paulo não era esse tipo de gente que faz as coisas por vontade própria, de qualquer jeito, para tirar vantagem dos outros. Porque se ele fosse assim, pergunte-se, os coríntios tinham que se perguntar isso, pergunte-se, ele ficaria viajando por aí, pregando o evangelho, arriscando a própria vida por amor àqueles irmãos? Não, ele ficava em casa. Ele nem se daria o trabalho de ir a Corinto. Tá feia a coisa lá, né? Deus abençoe. Não é? O problema é de vocês, coríntios. Se virem agora. Isso é que um leviano faria. Isso é que alguém irresponsável faria. Mas Paulo não estava fazendo isso com eles. Então, se Paulo foi lá antes do planejado e não permaneceu como planejado, ele foi antes e não permaneceu como planejado, não foi por capricho. Não foi por ele não ter palavra. Foi por ele se submeter à vontade soberana do Senhor. Uma prova disso é o que ele diz no verso 18. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim, não. E esse termo, mas como Deus é fiel, era usado por muitos naquele tempo para fazer juramentos solenes. Como Deus é fiel, eu digo isso. Ele toma Deus como testemunha dele. Minha palavra para vocês nunca foi sim e não ao mesmo tempo. Os planos de fato mudaram. Não porque Paulo tenha mentido, mas porque Deus o direcionou assim. A viver pela verdade que ele pregava, o Senhor Jesus. E nos versos 19 e 20, ele fala que verdade é essa. Versos tão ricos que dá uma pregação só neles. Jesus Cristo, Filho de Deus, que tinha sido anunciado aos coríntios, naquela igreja, por Paulo, por Silvano, que era Silas, e por Timóteo. Veja ele falar 3 nomes: Paulo, Silvano, Timóteo. 3 testemunhas que atestavam que era verdade. No Antigo Testamento precisava de 3 testemunhas para atestarem a verdade. Ele fala assim, tem 3 testemunhas que pregaram o mesmo evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês. Nunca foi sim e não, porque nele sempre houve o sim. Todas as promessas de Deus, ele diz, na sua palavra pregada por nós, todas as promessas têm em Cristo o seu sim, o seu cumprimento. E Paulo e seus companheiros davam, por meio de Jesus, amém a todas essas promessas. Eles pregavam as promessas de Deus, a verdade de Deus. Paulo e seus amigos, eles eram embaixadores de Cristo, viviam para anunciá-lo e fazer com que aqueles irmãos se aproximassem do seu Salvador. Você acha mesmo que aqueles irmãos que viviam para anunciar a verdade iriam mentir deliberadamente para aqueles irmãos, aos quais eles anunciavam a verdade? Olha, a verdade é essa, mas eu vou mentir para vocês, tá? Não, um absurdo pensar assim. E sabe, quem garantia que eles falavam a verdade não era a persuasão de Paulo. Não era a eloquência dele. Você vai ver que tudo isso vai ser criticado nessa carta. Paulo não era eloquente. Era o próprio Deus, ele diz. Ele fala, quem nos confirma convosco é Deus. É Deus. O próprio Deus tinha unido Paulo àqueles irmãos. O próprio Deus tinha ungido cada um deles. Ungido aqueles para pregar e ungido os irmãos com a sua regeneração. Receberam o Espírito Santo para entender que aquilo que Paulo e seus companheiros falavam era sempre a verdade de Deus. O próprio Deus separou aqueles irmãos, selou-os, separou para si com o seu Espírito Santo. E o próprio Deus garantia no coração deles, dava o penhor, a garantia de que eles eram do Senhor, de que eles eram de Deus e uns dos outros. O povo que crê na verdade, meus irmãos, é unido pela verdade.
vive pela verdade. E a verdade tem nome, é Jesus Cristo, o sim de Deus. Talvez a gente devesse lembrar mais disso na hora de falar com os nossos irmãos. Nós somos o povo da verdade. Em situações simples, inclusive. É melhor você passar vergonha dizendo que esqueceu daquele compromisso do que mentir para o seu irmão, para ele não ficar chateado. É melhor você dizer que não conseguiu fazer aquilo que você se propôs a fazer do que dizer que teve um imprevisto, que estava muito previsto por você. É melhor você dizer a verdade do que aconteceu a todos do que ficar dando uma versão personalizada para agradar a cada um. E o outro lado também é importante. Quando algo estranho acontece, como isso que aconteceu com Paulo? Peraí, ele disse que vinha, depois ele saiu. Ele nem cumpriu a palavra dele. Algo estranho. Será mesmo que Paulo fez isso? Fez, mas por que ele fez? Às vezes a gente esquece de se perguntar, por que ele teve que fazer assim? Por que ele agiu assim? Por que ele falou assim? Está estranho. Está estranho, eu conheço ele. Quando algo estranho acontece, em vez da gente supor, sabe o que a gente tem que fazer? Perguntar. Perguntar ao nosso irmão, por que você falou assim? Por que você agiu assim? Por que você não veio? E quando eles responderam, sabe o que a gente tem que fazer? Acreditar. Porque o irmão responde, não foi por isso. Aí você, não pode ter sido por isso. Acredite, até que se prove o contrário. A gente não acredita até ele conseguir provar para a gente que foi. Não, queridos, nós somos o povo da verdade. Conhecer o caráter de alguém em Cristo, especialmente alguém que anda com Jesus, deveria ser mais levado em conta quando mal entendidos acontecem entre nós. Olha, falou super estranho, mas eu sei quem ele é. Eu devo ter entendido errado. O povo de Deus não é povo de sim, sim, não, não. É povo de sim, e sim em Jesus. A verdade é a nossa base de vida. E ela vem sempre acompanhada do que a fortalece. O amor. Nosso terceiro ponto. Nós devemos ser sábios, agindo no tempo certo, por amor aos nossos irmãos. Verso 23 em diante. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo diz que não mentiu ao não voltar, quando disse que voltaria a Corinto, mas não voltou. E se ele não mentiu, por que ele não voltou? Está aqui a explicação. Por um motivo de força maior, por um bem maior, o amor. Por amor. Veja como é forte o que ele diz. Eu tomo Deus como testemunha pela minha vida, né? Podia ser contra a minha vida. Contra a minha vida. Deus seja testemunha contra a minha vida, que eu não voltei para Corinto para vos poupar. Para vos poupar. Como assim poupar? Se Paulo fosse lá, ele excomungar a igreja inteira? Você acabou a igreja. Não, ele mesmo diz, nós não temos domínio sobre a vossa fé. Vocês creem sim. Vocês são crentes no Senhor Jesus. Vocês estão sendo insensatos, mas vocês creem. Mas nós somos cooperadores da vossa alegria. Veja que título maravilhoso Paulo dá àqueles que pastoreiam as ovelhas. Cooperadores de alegria. Lembre-se disso, presbíteros. Nós não devemos agir como dominadores, né? Paulo diz, Pedro diz, mas como cooperadores da alegria dessas ovelhas em Cristo. Alegria que às vezes vai ter que ouvir palavra dura, sim, mas no final vai produzir alegria para eles, quando houver arrependimento e mudança. E no caso de Paulo retornar a Corinto, naquele momento, não ia ser motivo de alegria para ninguém. Pelo contrário, ia ser motivo de tristeza. Paulo já tinha estado ali e a visita foi super, super, super triste.
Porque de um lado Paulo falava uma coisa, do outro rebatiam, e Paulo falava, e rebatiam, e Paulo falava, e rebatiam. Tristeza para todos eles. Não houve arrependimento da parte deles quando eles receberam a carta de 1 Coríntios. Houve confrontação. E Paulo, por amor àqueles irmãos, por saber que a presença dele ali ia fazer com que o confronto continuasse, que a tristeza perdurasse, ele se retira. Foi chamado de covarde por alguns? Sim. Está vendo? Quando apertou, se mandou. Foi chamado de leviano, inconstante por outros? Certamente. Está aqui, ele fala, eu fui leviano? Fui constante? Mas ainda assim ele faz pela alegria de todos. Ainda assim. Ele mesmo diz, se eu volto para aí com as coisas do mesmo jeito, eu vou somente para entristecer vocês mais. Vai continuar. O passo a repassa continua. Outra vez eu aprendi com um pastor mais experiente, sabe que tem horas que a conversa tem que parar ali. No meio. Às vezes a gente chega num impasse que dois lados acham que tem razão. E no calor do momento as pessoas são mais duras do que deveriam ser. Falam aquilo que não queriam falar. Talvez fosse esse o caso de Paulo, dos Coríntios. A coisa começa a aquecer tanto que não adianta. Não adianta. Nessas horas é melhor parar, orar. Vocês são crentes, orem, se retirem. E peça ao Senhor que Deus trabalhe no coração de vocês. Se Paulo continuasse ali, só traria tristeza para eles. Ninguém seria alegrado. E a única possibilidade, ele disse que os coríntios ficarem alegres de novo, é se eles se arrependessem. O único que poderia alegrar o coração de Paulo é aquele que o entristeceu, com arrependimento. Aí sim, Paulo teria certeza, agora dá para conversar. Eu vou para alegrar vocês vão me alegrar também. Enquanto isso não acontecia, Paulo foi para longe. E lá ele escreve outra carta para os irmãos, a carta do que ele fala nos versos 3 e 4. Ele fala, isto escrevi. Vários estudiosos chamam essa carta, que nós não temos hoje, de carta severa de Paulo. Eu prefiro chamar de carta dolorosa. Porque sim, foi dura, mas foi doída para ele também. Veja como Paulo escreveu essa carta, com muito sofrimento, com angústia de coração e com muitas lágrimas. Eu imagino ele escrevendo essa carta, clamando ao Senhor, chorando. O Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos. Faz com que eles se arrependam, entendam que eu escrevi por bem deles. Faz com que eles mudem a postura deles. E obviamente as palavras foram duras, porque Paulo mesmo fala, eu não escrevi tudo aquilo para entristecer vocês. Não foi minha razão. Mas para demonstrar o grande amor que eu tenho por vocês. Se o Senhor disciplina a quem ama, o Pai também, na fé, disciplina quem ama. A repreensão é um ato de amor. Aliás, se você parar para pensar, foi o amor de Paulo pelos coríntios que fez ele mudar os seus planos tantas e tantas vezes. O amor de Paulo faz Paulo escrever 1 Coríntios para instruir aqueles irmãos. O amor de Paulo fez ir antes do planejado para repreendê-los quando eles não receberam a instrução. O amor de Paulo fez sair de lá quando ele viu que não ia trazer benefício algum se ele continuasse ali. E o amor de Paulo fez ele escrever palavras duras, mas banhadas por lágrimas, de um pastor que se preocupava com seus irmãos. Ele agiu por amor. E queridos, sinceramente, esse amor não é natural, não. Paulo não conseguia ter esse amor sozinho, não. Nós também não conseguimos. Esse amor tem que vir da sabedoria. Sabedoria da graça divina, que é fruto da graça divina, e esse amor tem nome, é Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer isso por nós. Calvino comenta esse trecho, e como as palavras dele, de centenas de anos atrás, ecoam nos nossos dias. As pessoas esquecem de falar com amor, de falar motivadas pelo amor, as repreensões. Ele diz assim, Calvino, há muitos repreensores barulhentos que demonstram um fervor incrível em denunciar e enfurecer-se contra as faltas de outras pessoas. E ainda assim são intocados no coração. De modo que parecem ter prazer em exercitar a garganta e os pulmões. E ele diz, mas
pertence a um pastor piedoso chorar dentro de si, antes de fazer os outros chorarem. Sofrer no seu coração em secreto, antes de dar qualquer sinal aberto da sua ira. E guardar para si mesmo mais tristeza do que causa aos outros. Repreensões por amor. Eu acrescento, isso não se restringe aos pastores. Todos nós, vez por outra, vamos ter que dar palavras duras aos nossos irmãos. Mas a motivação está aqui, amor. Todos nós recebemos do Senhor esse amor sobrenatural, Cristo Jesus, a graça do Senhor, que faz a gente calar na hora de calar, que faz a gente falar na hora de falar, que faz a gente perder a disputa para ganhar o irmão, que faz a gente sofrer por ver os nossos irmãos em caminhos ruins e falar no tempo certo e da forma certa a verdade em amor para eles. A pergunta é, nós temos exercitado esse amor? Nós temos agido em prol da alegria dos nossos irmãos, ainda que isso resulte em falsas acusações contra nós, em lágrimas para nós. Isso foi o que Cristo fez por nós. Ele recebeu falsamente a acusação de ser um pecador. Foi pregado na cruz, sofrendo com sangue, com suor e com muitas lágrimas por nós. Para que nós fôssemos perdoados por Deus. Em 1 João, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. E completa, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Porque, queridos, pessoas mudam, planos mudam, situações estranhas acontecem entre nós. Nós erramos. Paulo não tinha falhado aqui, mas Paulo deve ter falhado em outros momentos. Com certeza era pecador como eu e você. Você conhece o seu coração. Você sabe quanta coisa você planejou, quanta coisa você diz, quanta coisa você fez de maneira impensada. Você sabe que em outras situações também você não fez o que disse que iria fazer por motivos que estão além da sua vontade, inclusive motivos que eram bons, por um bem maior. Mas ninguém viu, então ficou aquele mal entendido. E nisso, mal entendidos, rusgas, insinuações são feitas entre nós. E muitas vezes o que a gente faz é o que os coríntios faziam. Acusar, 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 acusar. Então Paulo vai lá para conversar. Acusar, 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 acusar. Não tem conversa. Não tem conversa. Só troca de acusações. Mas em vez da gente se fechar na amargura e nos atermos a situações específicas, eu quero que você veja um quadro maior, que envolve você e aqueles irmãos que tiveram desentendimento com você. Primeiro, aqui está dito, vocês são a glória um do outro em Cristo Jesus. A glória um do outro. Segundo, quem uniu vocês foi o próprio Deus Trino. Terceiro, vocês são cooperadores da alegria um do outro, em Cristo. Por isso, tenha coragem de mudar seus planos nessa manhã. Tenha coragem de mudar aquele plano que você tinha de se afastar daquele irmão, ou dessa irmã, e haja como seu Salvador. Seja simples em admitir quem você é, enquanto você precisa também da graça de Deus. Seja sincero, admitindo os seus pecados e apontando os do seu irmão também, com amor. A luz da verdade divina que une vocês. E seja sábio ao agir da forma certa, no tempo certo, motivado por amor aos seus irmãos. Porque sabe de uma coisa? Esse sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Jesus Cristo, Ele escancara esse plano, um plano eterno para nós. Em João 17 ele fala assim, Pai, eu peço ao Senhor, que assim como nós somos,
que eles sejam um em nós. Cristo deu o seu sangue na cruz por isso. Ele ressuscitou, nos deu o seu Santo Espírito para vivermos isso. E Ele garante que no dia dele, no seu dia final, nós olharemos uns para os outros no tribunal de Deus e diremos: eis aqui, Senhor, a tua glória. Eis aqui, Senhor, a tua glória. Porque os nossos planos, eles mudam. Mas os planos de Deus nunca mudarão. Os nossos planos geralmente são planos de fim de ano. Os planos de Deus, eles são eternos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas palavras do Senhor. São duras, Senhor. São duras para nós, mas são necessárias para o nosso bem, por amor a nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos simples, sinceros, sábios. Ajuda-nos, Senhor, a sermos motivados pelo amor aos nossos irmãos, ainda que isso incorra em dano para nós, para a nossa imagem, para o que as pessoas vão pensar, em lágrimas, em tristeza, em sofrimento. Senhor, quem nos uniu foi o Senhor, e obrigado por isso. Obrigado porque é o Senhor que age em nós, inclusive por meio da Tua palavra e Espírito. Que o Senhor continue a fazer isso. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dirija os passos, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho. Em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé? Cantar mais uma vez?